Hoje, dando seguimento na nossa epístola de Hebreus, a gente vai fazer uma exposição sobre o capítulo 7 e 8, onde podemos destacar duas situações, que é o sacerdócio eterno de Cristo e uma aliança superior de Cristo. Então, em Hebreus 7, 17, diz: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o texto que a gente leu agora, de certa forma, é fácil até de decorar, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E talvez alguns aqui já não precisam nem ler mais para gravar isso. Então, como que a gente pode entender uma passagem dessa sem conseguir fazer uma análise mais completa do que quer dizer isso, né? O sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A aliança que foi feita com o povo de Israel, ela foi uma aliança feita através dos sacerdotes e da lei também, da lei de Deus. Eles eram os intercessores diante de Deus pelo povo. Eles eram os sacerdotes, eram eles que faziam a mediação entre Deus e o povo. O sacerdócio esse era de Arão, e depois de Arão, da tribo de Levi. Essa tribo de Levi era uma tribo que fazia um sacerdócio específico para a etnia, para o povo de Israel. Algumas coisas importantes a gente tem que levar em consideração quando a gente fala nesse sacerdócio. Esse sacerdócio era passado de pai para filho, praticamente como uma herança. Eles tinham um mandamento de recolher segundo a lei que eles tinham. A lei entregada por Moisés era uma lei que constituía os sacerdotes, a tribo de Levi, como uma tribo escolhida para realmente recolher todo tipo de mantimento, inclusive dos dízimos, né? Dos dízimos e das ofertas em relação a poder manter a casa de Deus, o sacerdócio. Então, dentre os irmãos deles, dessas 12 tribos, essa era a única tribo que não tinha herança nem parte na terra prometida. Por quê? Porque a herança deles era Deus. Então a herança dos sacerdotes da tribo de Levi nunca foi terra, nunca foi nenhum outro tipo de promessa. Sempre foi cuidar das coisas de Deus. Eles eram os mediadores, eles eram os intercessores do povo diante de Deus. É curioso da gente pensar nisso, né? A gente leu no verso 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo uma comparação de Cristo com o sacerdócio. Então, a gente volta novamente ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio instituído pela lei, instituído pela descendência de Arão. Os sacerdotes, eles morriam, eles não eram eternos, eles eram pessoas normais, e então em determinado tempo eles faleciam, eles morriam. Então era necessário que outro sacerdote entrar no lugar deles. E sempre assim, e sucessivamente ia acontecendo, né? Então, toda vez que isso acontecia, os sacrifícios pela expiação dos pecados eram necessários ser refeitos. Por quê? Porque toda vez que um sacerdote morria, tudo tinha que acontecer de novo. O novo sacerdote entrava e assim continuavam sempre a intermediação entre Deus, entre os sacerdotes e Deus para o povo, né? O povo necessitava de um mediador, de um sacerdote. Então, é importante a gente falar que quando a gente pensa em pagamento de dívida, pagamento de pecado diante de Deus, a gente sempre tem que ter a imagem do sangue. Sem sangue, nunca existiu remissão de pecados. O sangue sempre foi requisitado como parte do preço a ser pagado. Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o que eles faziam? Uma expiação pelos pecados. Uma expiação pelos pecados era uma maneira de eles poder colocar o povo diante de Deus novamente, de o povo ter acesso. Eles eram os únicos que podiam fazer isso. Então, sem fazer isso, não existia perdão. Sem fazer isso, sem o sacerdote entrar
no Santo dos Santos, sem ele fazer a expiação pelos pecados com animais, com sangue de animais, eles não conseguiam ter perdão diante de Deus. Deus exigia isso. Só que uma coisa engraçada quando a gente coloca nessa situação, a palavra não seria engraçada, uma coisa curiosa, é que tanto o sangue quanto aquele que fazia essa intermediação, eles eram fracos, eles não eram totalmente poderosos. Por quê? Porque seguidamente eles tinham que fazer novamente o sacrifício. Eles tinham que voltar dia após dia e ano após ano, voltando pelos pecados e por esse tipo de expiação diante de Deus. E aí entra em cena esse sacerdócio de Melquisedeque, esse que a gente fala agora, no verso 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era o rei de Salém. Ele aparece como uma figura de um sacerdote fora da linhagem. Ele não fazia parte da família de Levi e tampouco da descendência de Arão. Então, ele não fazia parte de uma lei humana aqui. Em que sentido? Ele não tinha começo nem fim de sacerdócio. Não aparece, a Bíblia não descreve aqui como ele começou o seu sacerdócio com tal pessoa e terminou em tal pessoa, como a gente vê nos levitas, como a gente vê no sacerdócio deles, que morria um, entrava o outro, e assim por sucessão de pai para filho. A gente vê que ele está fora dessa linhagem de Arão. Ele não está nas genealogias, ele não está... Melquisedeque foi filho de fulano, pai de ciclano, como a gente vê aqui nos levitas. Não tem isso. Porém, é importante a gente ter bastante clareza que quando ele faz essa comparação do sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo, ele não está dizendo que Cristo era Melquisedeque encarnado e nem nada desse tipo, que muitas vezes as pessoas fazem confusão. Ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo é comparado ao de Melquisedeque porque ele era universal, ou seja, ele está fora da genealogia. Ele não tem começo e não tem fim. Ele não demonstra aonde ele começou e aonde ele terminou. Então, ele não tem nenhuma mudança devido à morte, como é os casos dos levitas, como a gente vê nessa genealogia da tribo de Levi. Eles morriam e sucessivamente entrando outro no seu lugar. E assim permanece. No de Melquisedeque não. A gente não vê nenhuma troca de sacerdócio. Ele era fora da linhagem. E assim, fora da linhagem humana, ele também não estava restrito à lei humana. Da mesma maneira, por isso é comparado ao sacerdócio de Cristo. Apesar de Cristo vir como homem e passar por todo tipo de lei, ele cumpriu toda a lei, ele não fazia parte, o seu sacerdócio não fazia parte, não estava debaixo da lei. O sacerdócio de Cristo não termina com a lei. O sacerdócio de Cristo não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele não era um sacerdócio como os dos levitas passaram de pai para filho. É um sacerdócio eterno. No verso 21 desse mesmo capítulo, mas esse com juramento por aquele lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Cristo, ele foi feito sacerdote não por sucessão de pai para filho, e sim por juramento do próprio Deus. Então seu sacerdócio não termina com o tempo, como era dos levitas. Seu sacerdócio não é transferido com a morte, porque ele é eterno. Então é por isso que esse sacerdócio era comparado com o de Melquisedeque. Então, no capítulo 7 mesmo, no versículo 16 e 17, ele diz muito claramente, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não por lei carnal, não por mandamento humano, e sim por uma vida indissolúvel, ou seja, eterna, com poder. Essa é a grande diferença. Ela não tem mudança pela morte. No verso 23 e 24 diz lá, ora aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. E este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Essa é a comparação do sacerdócio levita, do sacerdócio da lei, que Deus constituiu para o povo levita, para o povo de Israel,
E aqui ele faz a comparação com o sacerdócio de Cristo, que ele não precisa de muitos para que vão morrendo e sendo trocados, como a gente lê no verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Morria, tinha que trocar. O de Cristo não tem isso, porque ele não morre. Cristo é eterno. O de Cristo não tinha essa diferença em relação a um término, porque ele não precisava ser substituído. Então, o sacerdócio levítico, ele não era perfeito. O sacerdócio, a lei entregue ao povo, não era perfeita. Porque se fosse perfeita, não seria necessária outra. Tudo que é perfeito, não é necessário algo substituir. Uma coisa perfeita não é necessária ser substituída, porque senão ela não é perfeita. E esse é exatamente o caso do sacerdócio, aqui levítico. Se ele fosse perfeito, ele não tinha necessidade de ser substituído. Porém, ele nunca foi um sacerdócio perfeito, porque ele nunca foi um sacrifício completo diante de Deus. Primeiro, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram pecadores. Segundo, porque o sangue era de animais mortais, animais que eram feitos dia após dia, ano após ano, retirados do sangue, morto, fazendo a expiação dos pecados. Aí a gente faz uma comparação com Cristo. Antes eles eram pecadores, os sacerdotes. Cristo não tinha pecado. Antes era um sangue de animais. O sangue de Cristo é sem mácula, inculpável. Não tem culpa nenhuma. Ele não tem nenhum tipo de mácula. Ele realmente é perfeito. No capítulo próprio 7, mesmo no verso 26, ele fala lá: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é Cristo que ele está descrevendo. É porque a diferença do sacerdócio de Cristo é tão grande em relação ao outro, porque um era terminal, falho e pecador. O de Cristo é eterno, perfeito e imutável. Então, a gente tem que entender que se muda um sacerdócio, se muda uma constituição de sacerdócio, logo tem que haver uma mudança da lei. Porque se um sacerdócio é constituído debaixo de uma lei, se mudar esse sacerdócio, logo a lei tem que ser mudada também. Lembre-se que Cristo, apesar de ter vindo ser humano, ser homem, ser o Deus homem, ele não estava debaixo da lei humana, no sentido que o seu sacerdócio não era constituído da tribo de Levi. Ele era fora da tribo de Levi. Ele era um sacerdócio comparado ao de Melquisedeque, porque não tinha linhagem. Não tinha linhagem de Levi. Pelo contrário, o sacerdócio de Cristo, ele vem da tribo de Judá. E Moisés jamais constituiu nenhum tipo de sacerdócio da tribo de Judá. Então é nesse sentido que a gente vê que o sacerdócio ele não era constituído, o sacerdócio de Cristo segundo a lei humana. Era constituído com o juramento de Deus que a gente leu no verso 21. Então, se tem que mudar, se o sacerdócio muda e a lei tem que ser mudada, quando o sacerdócio levita muda para o sacerdócio eterno de Cristo, a lei é abolida. A lei ela termina. Porque assim como era necessário a lei para aquele sacerdócio humano, assim quando Cristo vem, ele abole essa lei, porque ele mudou o sacerdócio. Quando um presidente, a gente troca o presidente, logo não mudam a maneira de proceder, o país não é governado de outra maneira. Se a gente vê um sistema, muitas vezes, que está funcionando com um presidente, logo o outro é eleito, o sistema de funcionamento não é mais o mesmo. No máximo ele é similar. E no caso de Cristo, ele muda de um sistema imperfeito, que precisava ser feito dia após dia, ano após ano, para um perfeito, que não tem mais necessidade de mudança. Então, com Cristo, a lei ela é revogada. A lei termina. No verso 18 e 19, ele vai nos mostrar do próprio capítulo 17. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma.
e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então, vejam que coisa tremenda da gente escutar. Por um lado, a lei é revogada, a lei é abolida. Ela não podia nem aperfeiçoar as pessoas e tampouco salvá-las. Por outro lado, Cristo vem e nos dá acesso a Deus novamente. Um acesso único, um acesso imutável e um acesso perfeito. Então essa é a grande diferença. No lugar da lei, vem uma esperança superior. O que é essa esperança superior? Que a gente se achega a Cristo e pode ter acesso a Deus novamente. Coisa que esse povo não tinha. Eles continuavam achando que a maneira de se achegar a Deus era através dos sacrifícios por um homem, por um sumo sacerdote pecador, falho e por sangue de animais. Então a gente vê que com Cristo a gente pode ter uma esperança superior, como diz no verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode salvar totalmente. Se a gente se achegar a Cristo, entendendo que realmente a gente precisa do seu sacerdócio, precisa do seu intermédio, e a gente entender que ele morreu como um sacrifício perfeito e puro, a gente pode ser totalmente salvo. A gente não vai ser salvo pela metade, porque Cristo fez uma obra completa na cruz. Então a gente não pode olhar para a cruz, receber, entender isso e realmente acreditar com todo o nosso coração e logo depois isso perder o valor. Isso é impossível de acontecer. Se isso acontecesse, logo a cruz não seria realmente verdadeira. Logo a cruz não seria tão perfeita. O sacrifício de cruz não seria realmente totalmente poderoso. Então quando a gente realmente olha para a cruz, entende a obra, substitui os nossos pecados, Cristo na cruz, e a gente entende isso, é impossível a gente novamente crucificar Cristo. É isso que a gente vê em Hebreus 6. Se a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir diariamente estar pensando novamente numa situação dessa. A gente vai realmente entender, receber isso e realmente se alegre. Porque não é pela lei, é pela graça agora. Pela graça, Cristo que morre na cruz. É Ele que se faz lá sofrimento, é Ele que leva os pecados no madeiro. Então, os esforços que têm que ser feitos para chegar até Ele não existem. A gente realmente tem que reconhecer que nós não podemos, pelos nossos esforços, se chegar a Ele. É isso que a gente fala quando a gente fala em Evangelho. Aí a gente vê que quem vive em Cristo, nele, não tem mais condenação. Não é mais condenado. O povo aqui, vivendo na lei, é condenado. Porque ninguém consegue cumprir a lei. A lei ela serve simplesmente para mostrar o quão pecadores nós somos. E a gente vê lá no 18 e no 19, nos versos, que o que aconteceu, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca aperfeiçoou. Ela simplesmente nos mostra o quanto nós não conseguimos por nós mesmos sermos salvos. E aí entra o quê? Esperança superior. Se achegar a Deus através de Cristo. Então Romanos 8,34 fala isso. Quem vive em Cristo não tem mais condenação. Não existe mais condenação para aquele que está em Cristo. Não é uma coisa que pode ser colocada hoje e retirada amanhã. Isso está colocando é uma promessa. Quem está em Cristo não tem mais condenação. A diferença é, nós estamos mesmo em Cristo? Esse é o ponto. Se nós estamos em Cristo, não tem condenação. Essa é a diferença. A lei cerimonial, a gente vê, os sacrifícios de animais e o sumo sacerdote, ela foi abolida. Os rituais, os símbolos. Porém, todas essas leis, elas ainda se resumem. Apesar das cerimoniais serem abolidas e não existirem mais, os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus com toda a nossa força e entendimento. A gente tem que amar um Deus com entendimento. Conhecer a Deus sem entendimento vira misticismo. Conhecer a Deus sem entendimento
vira misticismo. Agora, conhecer a Deus com entendimento vira comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida, porque a gente conhece a Ele. Então, os 2 mandamentos, eles continuam valendo para a nossa vida. As leis cerimoniais foram abolidas, mas diante disso, Deus nos coloca amar a Deus com toda a nossa força e entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os 2 mandamentos que ficam. Quem não consegue entender que o resumo de toda a lei que permaneceu, a lei que não foi abolida, é isso. Amar a Deus com todo o nosso entendimento e amar o próximo como a nós mesmos. E aí como que a gente pode ver amar a Deus? Quem ama a Deus anda segundo o Espírito Santo dele. Quem está em Cristo não anda mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Andar, quando a gente fala em andar no Espírito, andar em Cristo, quando a gente fala nisso, andar significa um estilo de vida diferente, significa um hábito da nossa vida diferente, significa pensamentos diferentes. É isso que é andar, é isso que caracteriza uma pessoa que anda no Espírito, é isso que caracteriza uma pessoa que está em Cristo. Seus pensamentos não são mais voltados para si próprio. Seus desejos não são mais os desejos da concupiscência da sua carne. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é realmente a gente ter nosso coração e nossa mente mudados. É isso que a gente vê lá em Romanos de 8, do 4 ao 6. Fala também mais coisas. Que o pendor da carne ele dá para a morte. Agora o pendor do Espírito, vida e paz. É isso que é andar em Espírito. O que é o pendor da carne? Muitas vezes a gente pensa que a carne é simplesmente nossa natureza humana. E não. Nesse caso, a carne não é só isso. A carne são os desejos de uma pessoa que não é redimida, de uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não tem andado no Espírito, uma pessoa que seus pensamentos, uma pessoa que suas atitudes e suas ações não se relacionam com a vida de Cristo. Antes, são os desejos próprios, são todas as necessidades que ela mesma tem em si mesmo e jamais com Deus. É isso que é andar na carne. E o andar na carne, o pendor da carne, o peso disso é morte. Por quê? Porque quando a gente não anda segundo o Espírito, a gente ainda continua lá condenado. Então é isso que a gente viu ali, que a gente fala, quem vive em Cristo não tem mais condenação. Mas quem vive em Cristo? São aqueles que andam segundo o Espírito. Mudança de vida. São aqueles que seus pensamentos não são mais os seus próprios pensamentos. Antes são os pensamentos que agradam a Deus. São aqueles que têm realmente a sua vida moldada segundo um caráter cristão. É importante a gente saber diferenciar isso. Para a gente poder, se a gente não consegue, a gente poder clamar pelo Espírito Santo para que Ele nos ajude. Sem Cristo, nós continuamos debaixo da lei. Todas as pessoas que não têm a Cristo ainda continuam segundo o jugo da lei. E segundo o jugo da lei, elas vão ser julgadas. Essa é a diferença. O cristão não tem mais condenação porque o julgamento não é mais nele, é em Cristo. E aí o que acontece? Cristo, ele assumiu todo o seu pecado. Aquele cristão confia nele. Essa é a diferença. Aquele que não tem a Cristo, ele ainda vai ser julgado pelo seu próprio julgamento. A lei vai julgá-lo. E aí a gente já viu o que é o problema da lei. Alguém consegue cumpri-la? É impossível cumpri-la. Então, se nós vivermos segundo nossos próprios desejos, continuamos inimigos de Deus. Porque o pendor da carne, segundo diz em Romanos ainda, é inimizade contra Deus. Não podemos caminhar segundo o nosso próprio desejo humano, pecador, sem Cristo e agradar a Deus. É inimizade contra Deus. Sabe por quê? Porque nós não podemos e porque nós não queremos andar segundo o Espírito. Essa é a realidade humana sem Cristo.
não pode e não quer. João 5,40 e João 6,44. Não querem vir a mim para ter vida, Jesus falando. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim. E depois em João 6,44 ele diz, ninguém que o Pai não enviar pode vir a mim. É Jesus falando exatamente isso. Vocês não querem vir a mim para ter vida e ao mesmo tempo vocês não podem vir se o Pai não enviar vocês. Então a gente vê como é triste a situação do pecador que está debaixo da lei. E aí a gente vê como que a gente reconhece as pessoas, os cristãos, como que a gente pode ver. Existe maneira. Uma pessoa, ela é reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore, uma laranjeira, ela é reconhecida pela laranja. A laranja é reconhecida pela árvore. Então, os frutos do cristão provêm do Espírito Santo e não dele mesmo. Os frutos do cristão, eles vão vir do Espírito Santo de Deus, porque ele não tem fruto nele mesmo. Então é isso que a gente vê, que a gente não, sem Cristo a gente não quer e não pode vir. Com Cristo a gente gera frutos. Caso contrário, se não gera frutos, é porque não está em Cristo. E aí assim a gente vê que quem não gera frutos, continua debaixo da lei. Quem não está em Cristo, e não estando em Cristo não gera frutos, ele continua ainda sob o jugo da lei. E aí o que a gente vê que são os frutos da carne? Carne, lembrem-se que é pendor para a morte. O que é pendor? Está caminhando para a morte, é peso de morte. A memória do homem não regenerado, ela é uma memória que está sempre vinculada a si próprio, seus desejos e suas concupiscências. Lá na 1 de João a gente vê que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, então são coisas que vão sempre relacionadas a si próprios. Aí a gente vê o que é os frutos da carne: idolatria, discórdias, inimizades, invejas, bebedices. Andar segundo a carne é isso. E é isso, esses que andam segundo a carne, eles ainda continuam sob o jugo da lei. E eles vão ser condenados por isso. E aí a gente vê que quem anda segundo o Espírito, que não tem mais o sacerdócio da lei, e sim o de Cristo, é pela graça, a gente vê quais são os frutos: amor, paz, fidelidade, domínio próprio e mais alguns outros. E aí por fim em Gálatas, Paulo diz que contra essas coisas não tem lei, não há lei. Por quê? Porque a lei que o povo levita vivia, tanto em cerimoniais como as outras, elas vão ficar só vinculadas àqueles que não recebem a Cristo, àqueles que não reconhecem a Cristo. Os sacerdotes terrenos, eles pagavam um preço pelo povo. O que era o preço? Ele ia lá e fazia o sacrifício do bicho, né? Fazia a expiação do bicho, para poder ter acesso, novamente, ser perdoados os pecados. Só que eles eram mortais, eles morriam, como a gente viu, eles precisavam sempre ser substituídos. E Cristo não morre. Cristo não morre. O sacerdócio dele é eterno. Ele vai ser o mediador, o intermediador para sempre. Basta somente, a gente vê como o verso 25 nos diz, que ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um sumo sacerdote que vive eternamente, gente. Nós não precisamos mais de pessoa. Como representante dos homens, os sacerdotes eram falhos, eles morriam. Eles eram falhos, eles não conseguiam manter o sacerdócio para sempre. E aí a gente vê no verso 21, quem que faz o juramento do próprio Cristo como sacerdote? O sacerdócio de Cristo é o próprio Deus. Ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O juramento de Deus não é quebrado, não tem mudança. Então, é por isso que os homens, eles não podem ser mediadores diante de Deus. É por isso que nós não podemos confiar em homens para ter acesso a Deus. Os homens são mortais, falhos e pecadores. Cristo é imortal, sem pecado e perfeito.
Por isso que as estátuas e os montes de pedra e um monte de outras coisas que as pessoas idolatram não podem interceder, porque só existe um sumo sacerdote eterno, que é Cristo. E essa é a nova aliança em Cristo, superior à outra. A antiga aliança era feita por quem? Pelos sacerdotes humanos, era feita para eles, e eles tinham que toda hora estar fazendo expiação pelos pecados para poder ter acesso a Deus. E aqui a nova aliança, Cristo é o autor. A antiga aliança, ela era feita pelos sacerdotes para com Deus. E ela era o quê? Terminal. Vivia acabando. Eles morriam, tinha que substituí-lo. A aliança feita aos cristãos, através de Cristo, é eterna e imutável. Não pode mudar. Não tem como mudar. E não precisa mudar. E não vai mudar. Porque ela é perfeita. As coisas da antiga aliança eram apenas símbolo da nova aliança. Eram coisas que elas transmitiam a nova aliança. Elas faziam uma imagem, ela era uma caricatura, ela era um símbolo do que ia vir. Então, como a gente vê que Moisés foi instruído no monte, exatamente como ele devia fazer com cada coisa. Como ele devia fazer com a arca, como ele devia fazer com o propiciatório, como ele devia fazer com a mesa, com o candelabro. Isso era um sacerdócio terreno. Tinha maneira para fazer. Por quê? Porque era apenas uma simbologia. Era apenas para mostrar como era o eterno. Não que fosse uma simbologia no sentido de a mesma coisa do céu. Não, era apenas para mostrar a maneira da organização terrena e eterna. A antiga aliança era assim. E aí a gente vê que o sacerdócio novo é eterno e celestial. Então a antiga aliança era um sacerdócio terreno e final. A nova aliança é um sacerdócio eterno e celestial, não tem fim. Se a antiga aliança fosse perfeita mesmo, ela não tinha terminado, ela não precisava de fim. Porém a aliança antiga era falha, ela precisou novamente. Não tinha como o homem se chegar a Deus, porque vez a vez eles voltavam a pecar, vez a vez eles voltavam a precisar do sacrifício. O sacerdote tinha que estar diariamente fazendo sacrifícios pelo povo. E aí a gente vê que através de Cristo não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Cristo foi o final disso. Ele terminou com isso. Ele é o sacrifício perfeito. E ele é o sumo sacerdote. Deus fez ele tanto sumo sacerdote como o próprio sacrifício perfeito. Por isso que Cristo morreu na cruz, para ser um sacrifício perfeito. Por isso foi derramado sangue, porque o sangue é requisitado. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que a gente canta muitas vezes o sangue de Jesus, né? O poder do sangue de Jesus. Fala de tua justiça. É isso que é o sangue. Esse é o poder, o poderoso sangue de Jesus. É Ele que pode realmente nos limpar, nos lavar de todos os pecados. Então a gente vê que a aliança antiga, ela existia sacrifícios de animais, bichos. O sumo sacerdócio antigo era de homens falhos e pecadores. O sangue da antiga aliança era sangue de bicho e sangue muitas vezes que precisava ser derramado vez após vez. E aí a gente vem para a nova aliança. Cristo, o sacrifício perfeito. Não é necessário mais sacrifício. Cristo fez o único sacrifício. A gente vê que não é necessário sumo sacerdote diferente. Cristo foi o sumo sacerdote. A gente vê que o sangue não é mais necessário, porque Cristo derramou seu sangue precioso. A antiga aliança, ela era algo externo, como ritual, como símbolo. E a nova é algo interno, que não acontece só fora, mas acontece principalmente dentro. A gente vê no capítulo 8, no verso 10, exatamente isso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é mais externo, começa a ser interno. A nova aliança começa a existir dentro
Por isso que a gente fala muitas vezes que tem que existir um novo nascimento. O cristão verdadeiro, ele nasce de novo. O Espírito Santo vem com poder e o regenera. Então, é importante a gente lembrar que nós não temos como pagar esse preço e nunca vamos ter. Nosso maior esforço é como trato imundo diante de Deus. Então, para nós podermos ter perdão dos pecados, para a gente poder ser resgatado, a gente tem que entender a obra da cruz. A gente tem que entender que Cristo é quem pagou o preço. É o sangue dele que é perfeito. É a morte dele que é perfeita. É o sacerdócio dele que é eterno, não o nosso. Então, a gente reconhecendo isso, a gente pode realmente ter acesso a Deus novamente. E a cada vez que aquele povo pecava, eles tinham que fazer um sacrifício, uma expiação pelos seus pecados. Eles tinham que ir lá com o sacerdote e fazer, para cada tipo de pecado era um tipo de sacrifício. Para cada tipo de problema que enfrentavam, eles tinham que estar fazendo um sacrifício. Muitas vezes eles tocavam a parede de uma casa onde um leproso tinha tocado também. Eles tinham que sacrificar, eles se tornavam impuros, eles não podiam fazer várias coisas. Existia todo um ritual, existia toda uma simbologia para isso. E aí a gente vê lá no verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso ele está falando para o cristão que está em Cristo. É em Cristo que a gente tem que estar, para os nossos pecados ser perdoados. Os nossos pecados só são perdoados em Cristo. Eles não são perdoados porque nós somos bondosos ou porque nós nos achamos justos o suficiente. É isso que é importante da gente entender. E a gente não necessita mais de sacrifício como necessitava aquele povo. A gente não precisa de dia após dia estar fazendo sacrifício de animal. A gente não precisa dia após dia estar cumprindo rituais. Hoje, o que a gente precisa é se abraçar em Cristo e se arrepender dos nossos pecados. É isso que nós precisamos fazer. É isso que é o Evangelho. É isso que Jesus veio e falou. É chegar ao reino dos céus, se arrependam dos seus pecados. Principalmente daqueles que muitas vezes a gente acha que não é pecado. Tudo que não for para glorificar a Deus na nossa vida é pecado. Muitas vezes coisas que a gente acha lícita, muitas vezes coisas que a gente acha que não está pecando, a gente está pecando porque não é para a glória de Deus. E aí a gente vê que nós temos um sumo sacerdote. A gente pode se chegar nos pés dele, dizer que se arrepende, reconhecer e pedir pela sua ajuda pelo arrependimento. Essa é a diferença. Já pensou se a gente vivesse nesse tempo? Tinha todo dia que está fazendo um sacrifício, todo dia está fazendo uma expiação pelos seus pecados. Olha as diferenças que nós vivemos. Somente através da nova aliança é possível o acesso a Deus. Ao invés de sacrifício, um arrependimento genuíno. Então, a nova aliança substituiu a antiga, tanto nos cerimoniais que existiam, quanto em poder. O poder que a cerimônia tinha, que o ritual tinha, que o sacrifício tinha, era pequeno, porque ele seguido precisava ser feito novamente. Agora em Cristo não é necessário mais. Vocês entendem a grandeza desse Cristo que a gente serve? Vocês entendem a grandeza da obra de Jesus na cruz? Quando a gente fala em Evangelho, a gente muitas vezes pensa que é algo que a gente tem que dar para Deus, e a gente não tem que dar para Deus. Deus deu para nós. A diferença é a gente reconhecer isso e reconhecer que nós não temos mérito nenhum nisso. Nós não temos mérito nisso. O mérito é de Cristo. Por isso que se chama graça, graça livre. É Deus que dá livremente para quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Agora, a gente vê que a Bíblia nos diz que de maneira nenhuma um coração arrependido e verdadeiro que se apresenta diante de Cristo, se humilha e realmente anseia por ter esse Cristo, vai ser lançado fora. Cristo, Ele é a única expiação pelos pecados, suficiente, perfeita e satisfatória. Não é necessário mais. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem sacrifícios humanos como que querendo alcançar favor diante de Deus.
Isso é até uma blasfêmia diante de Deus, porque se a gente tenta fazer algum tipo de sacrifício para agradar a Deus, logo a gente diz assim, a obra da cruz não tem valor. O que Cristo fez lá, morrendo, derramando seu sangue perfeito, santo, sem mácula, não tem valor. Se a gente quer fazer esforço para agradar a Deus, logo a gente está fazendo novamente o quê? Crucificando a Cristo novamente. É isso que o autor ali falou para os hebreus ali no capítulo 6. Se a gente continua fazendo as obras mortas é querer arranjar benefício diante de Deus pelas nossas obras. Isso não tem como. Então é importante a gente nunca afirmar nosso cristianismo debaixo da lei, e sim do Evangelho. Por quê? Porque se a gente estiver sempre querendo ser moralmente bom para alcançar Deus, isso não é o que Cristo... Aí a gente vai estar vivendo que nem esses hebreus aqui, debaixo da lei. A diferença é essa. Quando a gente entende o que é o Evangelho e o recebe mesmo como pessoas famintas, como pessoas que não têm outro bem senão a Cristo, quando a gente faz isso, a nossa vida muda. Não por causa que a gente tem algum favor de fazer isso diante de Deus, mas sim porque a gente começa a andar segundo o Espírito Santo. Amém, irmão?